Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Atenção, revisão final para o concurso da Prefeitura Municipal de Diadema, banca Instituto Zambini. Nós vamos comentar questões de matemática nível médio da prova realizada pelo Instituto Zambini para a Prefeitura Municipal de Embu das Artes. Então vamos para os comentários das questões de matemática para esta revisão final. Questão 21. O resultado de 3 mais raiz quadrada de 3 dividido por 3 menos raiz quadrada de 3 é dado pelo número. Nós temos aqui uma fração com o denominador irracional. Eu devo racionalizar. Eu vou multiplicar o numerador e o denominador por 3 mais raiz quadrada de 3. Então, nós temos a fração vezes o numerador e o denominador pelo fator racionalizante. Fazendo a distributiva aqui, eu tenho exatamente 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes raiz de 3 dá 3 raiz de 3, menos raiz de 3 vezes 3 dá menos raiz de 3 vezes menos 3 raiz de 3, e menos raiz de 3 vezes mais raiz de 3 dá menos raiz de 3 ao quadrado. Fazendo a mesma coisa no numerador, tenho 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes raiz de 3, 3 raiz de 3, raiz de 3 vezes 3 dá 3 raiz de 3, e raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz quadrada de 3 ao quadrado. Essas duas parcelas aqui dá zero. Raiz de 3 ao quadrado dá 3. Então, nós temos aqui 9 menos 3 no denominador. 9, esse 3, raiz de 3, com 3 raiz de 3, eu posso somar. Dá 6 raiz de 3. Raiz quadrada de 3 ao quadrado dá 3. Então, fica 9 mais 3 dá 12. Então, vai ficar assim. 12 mais 6 raiz quadrada de 3 dividido por 6. Não tem essa alternativa. Como aqui eu tenho divisão por 6, eu vou dividir por 6 dá 2. 6 raiz de 3 dividido por 6 dá raiz de 3. E 6 dividido por 6 dá 1. Então, fica exatamente 2 mais raiz quadrada de 3. Alternativa, a letra C. Questão 22. Duas torneiras enchem um reservatório em 6 horas. O número de torneiras necessários para encher o mesmo reservatório dentro das mesmas condições em horas será de... Nós temos aqui duas grandezas, quantidade de torneiras e horas. Nós vamos utilizar uma regra de 3 simples. Grandezas, torneiras, tempo. O que nós temos? Duas torneiras gastam 6 horas. Se eu colocar 4 horas, o que acontece? Diminui torneiras. Então, eu tenho duas grandezas inversamente proporcionais. Prestem atenção. Quando for inversamente proporcionais, vocês podem fazer a multiplicação direto. Então, multiplica assim, ó. Bom, eu vou colocar a seta para baixo, seta para cima, para indicar que são inversamente proporcionais. Então, vai ficar assim. 4 vezes x, 4x. 2 vezes 6, 12. Então, x vai ser 12 dividido por 4, que dá exatamente 3 horas. Alternativa, a letra C. Então, grandezas inversamente proporcionais. Tem uma outra questão, que são grandezas diretamente proporcionais. Muita atenção. Questão 23. Um automóvel realiza um percurso em 4 horas a uma velocidade constante de 80 km por hora. Se a velocidade continuasse constante, porém de 120 km por hora, iria realizar o dobro desse percurso nas mesmas condições. Em quantas horas? Eu tenho 3 grandezas: o tempo, velocidade do carro e o percurso. Um percurso. E aqui é o dobro do percurso. Então, eu vou utilizar uma regra de 3 composta. Muita atenção. Eu vou dividir essas 3 grandezas em
causas e efeito. O que é causa? É a velocidade do carro, o tempo. Então, tenho duas grandezas. Então, causas e efeito. O que é o efeito? É a conclusão do percurso. Um percurso, e aqui eu dobro. Eu vou utilizar aqui 1 e 2. Então, tem assim, ó, tempo, quilômetros por hora, são as causas. O efeito é o percurso percorrido. No caso, um percurso. Então, tem assim, ó, 4 horas, 80 km por hora, um percurso. Aqui está perguntando, se aumentar a velocidade para 120, dobro do percurso, 2, vai ter X horas. Presta atenção, não precisa fazer essa setinha para baixo nem para cima. Basta lembrar, o produto das causas, isso aqui, é diretamente proporcional ao efeito. Então, vocês fazem assim, ó, multiplica primeiro as variáveis, onde tem variável. Então, fica assim, este, vezes esse, dá 120x. 4 vezes 80 vezes 2. Coloca aqui. Se der para simplificar, simplifica. Tem um zero aqui, corta. Então fica 12x, olha como fica fácil. 12x igual a 8 vezes 8, 64. Isso aqui vai dar uma divisão aproximada. 64 dividido por 12 dá 5 horas. Então pode ser esta ou esta. Só que dá diz uma periódica. Mais esse pedacinho aqui, 0,33. 0,33 do quê? De 60 minutos. Então, o que eu vou fazer? 5 horas. Esse 0,33 eu vou multiplicar por 60. Multiplicando isso aqui, dá aproximadamente 20 minutos. Logo, a alternativa correta é a B. Questão 24. O valor de raiz quadrada de 64 e de 5% ao quadrado vale quanto? Presta muita atenção nessa questão. Raiz quadrada de 64%, vou calcular aqui. Isso aqui não cometa um erro, não é 8%. Eu tenho que transformar isso em fração. 64 dividido por 100, porque é 64%. Raiz quadrada de 64 é 8. De 100 é 10. 8 décimos. Simplificando por 2, eu tenho 4 quintos. Então, pode ser esta, pode ser esta. Se eu dividir, olha que interessante, se eu dividir isso aqui, dá isso aqui. Se eu multiplicar por 100, dá 80%. Então, essa alternativa está descartada. Vamos calcular raiz 5% ao quadrado. Da mesma forma, não cometam o erro. Não é 25%, porque 5% é 5 sobre 100. Simplificando essa fração aqui por 5, eu tenho 1 e tenho 20. Então, fica 1 20avos elevado ao quadrado. Quanto que é 1 ao quadrado? É 1. Quanto que é 20 ao quadrado? 20 vezes 20, 400. Então, dá 1 400avos. Verifica qual a alternativa. Letra A. Questão 25. Um produto tem o preço de compra em R$10.000 e deverá ser pago em 2 parcelas, sendo 30% à vista e a outra a ser paga em 30 dias. Ele vai pagar em 2 parcelas, dá 30% de entrada e 70% financia. Se a loja cobra juro de 20% sobre a segunda parcela, então o valor da segunda parcela será D. Então vejam, se ele vai pagar 30% de entrada, ele vai financiar 70%. Então eu vou calcular direto. Ele deu 30% do 100%. 100% menos 30% financia 70%. O que é 70%? 70% de 10 mil. Como aqui tem bastante zero, é conveniente transformar esse 70%
20% em 70 sobre 100. Certo? Esse D é uma multiplicação. Como eu tenho dois zeros, dá exatamente quanto? R$7.000 o valor da segunda parcela. Vocês podem fazer porcentagem com regra de 3 simples. Correto? Aqui, presta atenção, tem um zero a mais, é 7.000 valor da parcela. Não vou corrigir, correto? Sobre esse valor, tem um juros de 30%. Aliás, 30%. 20%, desculpa. É que é sábado de manhã. 20%. Então, olha lá. 20% em cima desses 7.000. Então, ele vai pagar 120% de 7.000. 120, 100% mais 20%. O que é 120%? Fazendo a mesma coisa. É 120 sobre 100. 120% vezes 7.000. Corta 2 zeros, 120 vezes 70. Dá quanto? 8.400 é o valor da segunda parcela. Alternativa letra D. Então, vocês que estão assistindo aqui, tira esse zerinho, correto? Questão 26. Sabendo que x mais y é 39, determine os valores x e y, respectivamente, na proporção x está para 6, assim como y está para 7. Antes, um aviso. Estas questões foram mandadas por um amigo internauta. Eu não me recordo o nome agora, mas tudo bem, tá? Ele estava interessado nessas questões. Então, um abraço para você que enviou as questões pelo meu e-mail. Tá, vejam. Eu tenho esta proporção. X está para 6, Y está para 7. E eu vou reescrever isso aqui, passando o 6 para cá e o Y para cá. Continua a proporção, não altera. Então, fica assim. X está para Y, 6 está para 7. Onde X mais Y é 39. Veja o que eu vou fazer. Não vou resolver esse sistema. Eu vou multiplicar essa segunda razão por 3. Aqui vai dar 18 e aqui dá 21. Então, fica 18, 21A. Portanto, essas razões elas são todas equivalentes, iguais. Isso aqui é igual a isso, que é igual a isso. Então, eu já concluo direto que x vale quanto? 18. Y vale quanto? 29, que é a soma da 39. Então, x é 18, y é 21. Alternativa letra C. Questão 27. Se uma chapa de aço de 360 centímetros quadrados de área pesa 500 gramas, meio quilo, uma chapa que tem 12 centímetros de lado do mesmo material, quanto pesa? Então, vejam, eu tenho uma regra de 3 simples também. Vejam. Se a outra chapa tem 12 centímetros de lado, supondo que é um quadrado também, como a primeira, a área é 12 vezes 12, 144 centímetros. Quanto pesa? Vai ser menor que 500, correto? Regra de 3 simples. Quais são as duas grandezas? A área da chapa e o peso. Qual que é a área? 360. Qual que é o peso? 500. Ele quer saber 144 de área, x peso. Essas duas grandezas são o quê? Diretamente proporcionais. Por quê? Se eu diminuir a área, diminui o peso. Vocês estão vendo que a questão é diferente da questão anterior. Então, para indicar, a gente coloca assim, seta para baixo, seta para baixo, no mesmo sentido. Neste caso, vocês têm que escrever a proporção. 360 está para 144, 500 está para x. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Se quiserem simplificar, simplifica. Não vou simplificar. 360 vezes x é igual a 144 vezes 500, que multiplicando isso aqui dá
72 mil. Então, quanto que vale o X? Que é o peso da chapa de 144 centímetros quadrados. É a divisão desses números, que dá exatamente 200 gramas. Alternativa à letra A. Questão 28. Por um erro meu, eu esqueci de resolver. Então, vou resolver no final desta videoaula, correto? Para não ficar refazendo o PowerPoint. Questão 29. O mínimo múltiplo comum, MMC, entre os valores A, B e C. Só que os valores de A, B e C estão sobre potência. Então, vamos calcular quanto que vale. Este A aqui vale quanto? 4 ao quadrado, 16. 5 ao quadrado, 25. Portanto, A vale 41. B, 2 ao cubo, 8. Mais 3, 11. C, 3 ao cubo, 3 vezes 3 vezes 3, 27. Mais 3, 30. Pronto. Agora eu vou tirar o mínimo múltiplo comum desses números, fazendo a fatoração simultânea. Presta atenção, esses números aqui são muito altos. Por quê? Esse número 41 é primo. O 11 também é primo. O que são números primos? São aqueles que têm 2 divisores. Então, os principais primos que têm somente 2 divisores são esses que estão aqui na tela. Então, vou dividir primeiro por 2. Quando não dá divisão, repete. Então, 41, 11, 15. Divido agora pelo próximo número primo, 3. Repete o 41, o 11 e aqui dá 5. O próximo número primo, 5. Repete o 41, repete o 11, dá 1. O próximo número primo é o 11. Então, vai dar 1, 1 e 41. O próximo número primo, 41. Pronto, acabou. Então, o MMC é o produto desses fatores. 2, 3, 5, 11, 41. Que multiplicando entre si, dá exatamente 13.530. Alternativa letra B. Questão número 30, de geometria. Lembrando que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Aqui já está dando a soma dos três. Quanto vale o x? Então, basta uma equação, né? A soma desse ângulo, desse ângulo, desse ângulo, dá 180 graus. X mais 10, mais x mais 50, mais x menos 30 igual a 180. X, 3x. 10 mais 50, 60. Menos 30, 30. Então, tenho 3x mais 30 igual a 180. Passa esse 30 para o segundo membro, fica 3x igual a 180 menos 30. 180 menos 30 dá 150. Então, quanto é que vale o x? Passa o 3 dividindo, pronto. 150 dividido por 3. Dá exatamente 50. Alternativa letra B. Pessoal, um outro errinho aqui. Tudo bem, tá? É a pressa de resolver as questões. Então, aqui, isso aqui é 150 dividido por 3. Desculpa, é 50. Alternativa letra B. Vamos lá. Questão 31. O valor do ângulo AOB. AOB. Eu coloquei C aqui, mas é ângulo, de novo, outro errinho. Ângulo AOB. O ângulo AOB, desculpa, pessoal, é o ângulo inteirinho, não é esse ponto aqui, ó. Eu fiz novamente a figura errada. Então, é o ângulo AOB. Aqui é B. B. É o ângulo inteirinho. Esse ângulo aqui mede 5x menos 20. Esse aqui mede 2x mais 10. É o desenho que está na planilha
da prova original. E aqui está dizendo que isso aqui é bissetriz. Então, o ângulo AOB é o ângulo inteiro. O que é bissetriz? É a semirreta que divide o ângulo em duas medidas iguais. Então, este ângulo de cima é igual ao ângulo de baixo. Portanto, que equação que eu vou montar? Esse valor aqui é igual a esse. 5x menos 20 é igual a 2x mais 10. Pronto. Aqui vou achar o x. Depois eu acho o ângulo inteiro. 5x. Passa o 2x para cá, fica 3x. Menos 20. Passa para cá, mais 20. Então fica 5x menos 2x igual a 10 mais 20. 5x menos 2x dá 3x, que é igual a 30. Portanto, x vale quanto? 30 dividido por 3, que dá exatamente 10 graus. Agora, presta atenção. Quanto é que vai valer esse ângulo de cima? Quando o x é 10. Fica 5 vezes 10 menos 20. Dá 50 menos 20 dá 30. Então, cada pedacinho mede 30. Quanto é que mede o ângulo inteirinho? Então, de novo, pessoal, o ângulo AOB é o ângulo inteiro. Deixa eu ver o desenho aqui. É isso mesmo, tá? Ângulo AOB. Se aqui mede 30, aqui mede 30, quanto é que vai medir o ângulo AOB? 60 graus. Alternativa letra C. Pessoal, desculpa aí, tá? É o ângulo AOB. Foi trocada as letras aqui. É a correria para a gente tentar resolver as questões para uma revisão final da Banca Instituto Zambini para o concurso de amanhã. Questão 32. A sequência abaixo recebe o nome de progressão aritmética. Quantos termos tem essa sequência? O que é progressão aritmética? É uma sequência de números onde a razão é constante. 4 mais 3, 7. 7 mais 3, 10. 10 mais 3, 17. 17 mais 3 dá 20. E assim por diante. O último é 136. Aqui vocês tiver paciência, você escreve até o final. Mas aqui tem uma dica muito grande. Para isso aqui só vale quando é uma PA, progressão aritmética. Como é que vocês vão fazer? A razão aqui quanto que é? 3. É a diferença do segundo menos o primeiro, terceiro menos o segundo. Então a razão é 3. Vocês vão fazer assim, ó. Pega o último, subtrai do primeiro e divide por 3 e soma 1. 136 menos 4 divide por 3. Dá 132 dividido por 3. Dá 44, soma 1, 45 termos. Portanto, alternativa letra D. Quem quiser resolver, resolve utilizando o termo geral de uma PA. Eu também não vou fazer essa questão dessa forma. Questão 33, uma questão de PG. Ele quer saber a soma dos 8 termos. Aqui vocês têm que utilizar a soma. O que é progressão geométrica? É uma sequência de números onde o termo seguinte é sempre multiplicado por uma razão, que nós chamamos de Q. 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3 dá 27, 27 vezes 3 dá 81. Então, essa é a sequência geométrica. A soma é dada por essa formulazinha. Soma de n termos é o primeiro termo, ó, A1, primeiro termo, 3. A razão, 9 dividido por 3, 3. Quantidade de termos, 8. Basta substituir aqui, ó. Então fica assim, ó. Soma de 8 termos vai ser 3 vezes 3 elevado à potência 8 menos 1 dividido por 3 menos 1. 3 elevado à potência 8 dá 6.561. Quer dizer, multiplicar o 3, 8 vezes. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Vezes 3, 81. Vezes 3, 243.
dá 6.561 menos 1. Primeiro efetua isso aqui, ó. Então fica assim. 3 vezes 6.560. Tudo isso dividido por 2. Multiplica, dá 19.680. Divide por 2, 9.840. Alternativa letra D. Questão 34. O dobro da sombra de um número com 15 é igual a metade desse mesmo número subtraído de 5. Esse número é dado por... Então, presta atenção. Eu tenho que escrever a sentença matemática. O dobro, o que é o dobro? 2 vezes. Soma de um número com 15. X mais 15. Dobro. Multiplica por 2. É igual a metade desse número subtraído de 5. Ou seja, 5 menos a metade. Então, tenho essa equação. X é o número. Dobro do número com 15 é igual. Esse mesmo número, a metade desse número subtraído de 5. Então, é 5 menos x sobre 2. Muita atenção. Não é a metade menos 5. É a metade desse mesmo número subtraído de 5. Como aqui eu tenho o denominador 2, vou tirar o mínimo. Aqui eu posso distribuir primeiro. Então, fica 2x mais 30. 2 vezes x, 2x. 2 vezes 15, 30. Tira o mínimo, que é 2. Então, aqui vai dar 4x mais 60 igual 10 menos x. Tudo sobre 2. Cancela o denominador. Fica 4x mais x, passando para cá. 10 menos 60. 4x mais x dá 5x. 10 menos 60 dá menos 50. Então, x é igual a menos 50 dividido por 5, que dá exatamente menos 10. Alternativa letra A. Questão 35. Quanto é que vale essa expressão? Muita atenção. Vocês têm que primeiro calcular as potências. Então, vejam. Quais são as potências? Isto aqui, isto aqui, isto. Então, nós temos 2 ao cubo, 8. Menos 2 ao quadrado dá mais 4. Portanto, aqui fica menos 4. 1 ao cubo é 1. Esse 5 só eleva o 5 ao quadrado e continua negativo. Então, tem assim, ó, meio vezes. Esse meio vai ser a última operação. 8 menos, abre o colchetes, isso aqui dá menos 4, mais 1, fecha o colchetes, menos 25, fecha as chaves. Agora, vou eliminar o colchetes. Menos com menos dá mais, menos com mais dá menos. Poderíamos até efetuar. Então, vai ficar assim. Meio vezes, abre o colchetes, 8, mais 4, menos 1. Porque aqui nós colocamos que vai dar menos, com mais dá menos 1. Menos 25, fecha as chaves. Efetua isto aqui, ó. 8 mais 4, 12. Menos 1, 11. Menos 25, menos 14. Então, fica metade de menos 14 dá quanto? Menos 7. Alternativa letra D. Também esqueci de marcar. Vamos lá. Desculpa o erro. Questão 28 que nós tínhamos esquecido. A área em metro quadrado dessa figura aqui, ó. Eu tenho um retângulo. O que é um retângulo? Área é base vezes altura. Base é isso aqui, altura é isso aqui. Então, 12,5 centímetros, presta atenção, vezes 6. Isso aqui vai dar centímetro quadrado. Multiplicando isso aqui, dá 75 centímetros quadrados. Só que ele quer saber em metros quadrados. Então, centímetro para metros quadrado, eu tenho que dividir isso aqui por 10.000. Dividindo isso aqui por 10.000, na forma científica, eu já coloquei direto. Dá 7 inteiros e 5 décimos
vezes 10 elevado a menos 3. Um outro erro aqui, pessoal. Desculpa de novo, tá? É metros 10 elevado a menos 3, que é essa aqui, ó. Correto? 7,5 vezes 10 elevado a menos 3. Alternativa letra A. Pessoal, novamente peço desculpa para vocês. Eu não vou regravar esta videoaula, que o tempo é muito curto. Esta é uma revisão para o concurso do Instituto Zambini, para o concurso da Prefeitura de Diadema, que será realizado amanhã, domingo. Portanto, boa prova para quem está inscrito e vai fazer esse concurso. Gostaram? Façam a inscrição. Ative o sininho para receber as próximas videoaulas. Dá um like se vocês gostaram e aquele recado final. Assistam a playlist Instituto Zambini, link na descrição do vídeo. Novamente, solicito as desculpas pelos erros cometidos. Um grande abraço e boa prova para todos.